Você até hoje na sua vida escolar já deve ter ouvido que a vírgula é como se fosse uma respiração do texto. Nada disso, nada disso. Você já deixa o seu like então, ouça o Mandela soltar a vinheta e a gente começa logo em seguida. Vamos lá? Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós aprenderemos sobre como usar a vírgula corretamente no seu texto. Porque veja gente, os sinais de pontuação, e eu já vou aproveitar e vou deixar um card aqui, que eu falei de vários sinais de pontuação, eles têm como finalidade indicar a progressão do texto, o ritmo que ele vai e separar elementos sintáticos diferentes. E no nosso caso da vírgula, eles têm duas regras básicas que compõem a produção do texto dentro da língua portuguesa segundo a gramática normativa. Os termos essenciais são sujeito e verbo e seus complementos. E diante dessas regras é importante que nós lembremos que esses termos sujeito e verbo e seus complementos, eles são indissociáveis. Porém, existe a possibilidade da gente colocar outros elementos não essenciais e sim integrantes e ou acessórios dentro dessas orações. Veremos? Vamos lá. Nesse caso, a frase está desse jeito. O professor devolveu as provas corrigidas. O sujeito, nesse caso, é o professor e o verbo é devolveu. As provas corrigidas são complemento do verbo devolveu. Quando algo se intromete nessa estrutura, gente, a vírgula pode ser usada desta maneira. O professor, durante a prova, devolveu em silêncio as provas corrigidas. Nesse caso, nós temos ainda o sujeito o professor, o verbo é devolveu, mas em silêncio é um adjunto adverbial e as provas corrigidas ainda continuam sendo o complemento do verbo o devolveu. Tá legal? Agora eu vou mostrar para vocês 6 dicas, são 6 regras de quando a gente deve usar corretamente a vírgula, beleza? A primeira delas, gente, a gente pode usar a vírgula para separar o aposto. O aposto é um termo explicativo, como está nesse caso. Recife, a Veneza brasileira, se desenvolveu muito nos últimos anos. Ou também nós podemos usar para separar o vocativo, que é um termo que a gente chama a atenção do restante do texto. Por exemplo, Mandela, estamos à sua espera. Estamos, Mandela, à sua espera. Ou estamos à sua espera, Mandela. Beleza? Então, vocês perceberam que nesses 3 casos, o vocativo ele está sempre separado por vírgulas. Ou vocês também podem usar a vírgula para isolar expressões que indicam circunstâncias variadas como tempo, lugar, modo, companhia, entre outras, que são, na verdade, adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados dentro da oração. Vejamos. Todos, em meio à festa, se puseram a fazer brindes aos convidados. Ou, no início da oração, durante muitos anos, fiz trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Também, nós podemos usar a vírgula antes dos conectivos, mas, porém, contudo, pois e logo. Vai ficar assim. Faça suas escolhas, mas seja responsável por elas. Estudou muito durante o ano, logo, deve conseguir uma vaga na faculdade. A quinta, você também pode isolar termos explicativos como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, ou seja, tudo bem? As quais servem para retificar, continuar ou concluir o que você está dizendo. O amor, isto é, o maior dos sentimentos, deve reger nossas atitudes. Voltaremos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta. E por último, separar termos coordenados, uma lista, por exemplo, amor, fortuna, ciência. Apenas isso não traz felicidade. Durante a juventude viveu no Brasil, na França, na Itália. Saiu de casa, fechou a porta e foi-se, para sempre, daquele lugar. Bom, gente, dessa maneira vocês perceberam que as regras não são muitas. É importante que nós saibamos identificar cada uma dessas questões, quando ser necessário, e aí você assista a essa parte aqui quantas vezes necessárias forem, para que você consiga assimilar. Ficou com alguma dúvida? Coloque os comentários aqui embaixo, ou tem no primeiro comentário aqui o link para um grupo no Telegram, onde eu coloco notícias todos os dias para aumentar o seu repertório sociocultural. Se você quiser que eu corrija a sua redação, é só você mandar uma mensagem inbox para mim, você pode ter certeza que é um preço que cabe dentro do seu bolso.
Mas se você ficou com qualquer dúvida, é só você me seguir nas redes sociais, estão aqui embaixo dos endereços, ou você mandar uma mensagem inbox para mim ali no Telegram, que eu respondo para você sem problema nenhum. Agora eu vou colocar outros dois casos em que não se deve usar a vírgula de jeito nenhum, beleza? Vamos lá. O primeiro deles, não se deve usar vírgula entre sujeito e predicado. O tapete persa nos serviu de cama durante muitos anos. Tudo bem? Então, nesse caso, você não deve colocar a vírgula entre o tapete persa, que é o sujeito, e o predicado, que é algo que se diz a respeito dele. Tudo bem? E você também não deve colocar vírgula entre o verbo e o complemento. O presidente mudou os planos de viagem. Bom, o verbo aí é mudou e o complemento do verbo mudar é os planos de viagem. Assim como também em o homem deve obedecer, o verbo aí é obedecer, a princípios éticos é o complemento desse verbo, beleza? Bom, gente, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, assista esse vídeo novamente ou comente aqui embaixo qual é a sua dúvida. Tem o link para o Telegram e para as minhas redes sociais. Não fique com dúvida, esse é um conteúdo que precisa ser superado e ultrapassado e resolvido. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu, fui!